Às terças-feiras nós realizamos aqui nesta casa reunião de estudo. Às sextas-feiras as reuniões doutrinárias, como está acontecendo agora. No terceiro sábado de cada mês nós realizamos entregas de cestas básicas a famílias carentes, as quais são previamente cadastradas. Nós temos também uma campanha que chamamos de campanha do quilo. Caso alguém queira trazer um quilo de alimento não perecível, a gente recebe, vai então formando novas cestas e contemplando outras famílias que também precisam. No terceiro sábado de cada mês é que nós realizamos as entregas dessas cestas básicas. Hoje nós contamos mais uma vez com a presença da nossa amiga Aparecida, que também já é uma trabalhadora dessa casa. Muito obrigada mais uma vez, Aparecida, por sua presença. E antes de a Aparecida começar a falar, vamos à leitura do livro com o nosso, com a lição 87, Ponderação, convidando o ouvinte nossa amiga Maria José para realizar. Boa noite. Lição 87, Ponderação. E o que é de mim diante de muitas testemunhas? Ouviste, confia, os homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, Timóteo, capítulo 2. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendemos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviveriam. É necessário atentar para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar os discípulos que apenas dispõem dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos. Estendemos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade, convido nosso irmão de Jair para fazer a prece inicial.
nos concentremos no nosso amado Mestre Jesus e que possamos pedir a Ele a paz tão almejada para nós e para todo o mundo. Neste momento de muita turbulência, Jesus se torna nosso porto seguro e é a Ele que devemos recorrer, porque é Ele a verdade e a vida. Então, caríssimos, que possamos lembrar do Mestre em todos os momentos difíceis, que possamos recorrer a Jesus, o nosso divino amigo, para que possamos ter a paz dentro de nossos corações. Peçamos por nossa irmã Aparecida, que ela possa ter a inspiração necessária para a palestra de hoje, que Jesus possa abençoá-la grandiosamente e que o nosso Mestre amado, que sempre olha por nós, possa estar sempre atento ao mundo nesse atual momento e em todos os momentos. Jesus amado, se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, perdoai para que Deus vos perdoe, como diz nosso irmão Lucas. Boa noite a todos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é um complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta,
é de sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Que assim seja. Antes de iniciar a palavra, eu vou fazer um pedido também, um esclarecimento. Os centros espíritas, para quem não sabe, são casas que são construídas com a base de doações, de pessoas que têm bons corações e se propõem a ajudar. E ela é presidente do Centro Espírita Caminho da Luz, lá em Campo do Brito. E eles estão começando a construir o centro de lá, que já existe, mas agora eles estão edificando a casa, não é isso? Aí eu pego para caso alguém possa doar um saco de cimento, ou se alguém não puder doar um saco de cimento, algo que possa contribuir para ir comprando o cimento que eles estão precisando nesse momento. Depois, para poder a gente não faça o pix, não é para aparecer. Desde já agradecer. E agora, com a palavra Aparecida, que vai falar sobre o tema O Chamado do Amor. Me ajuda aqui, por favor, porque já mudou totalmente a tela. Eu quero no começo, já mudou completamente. Não sei lidar com as coisas dos outros. Vou botar de novo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos ampare, nos assista. Para ter como base essa palestra, nós utilizamos o livro Há 2000 anos, que é um livro escrito por ditado pelo espírito Emmanuel a Chico Xavier. Acredito que a maioria aqui não tenha lido esse romance, mas se interessarem, é um livro fabuloso que vai contar a história desse senador romano, numa dessas encarnações de Emmanuel. Então, era o ano de 23. A filha de Públio Lentulus, Flávia, era leprosa. Então, naquela época, eles já tinham feito de tudo para que essa menina se restabelecesse. Flamínio, que era amigo de Públio, disse: por que você não sai daqui e não vai para Jerusalém? Por que você não sai de Roma e não vai para lá? Para que você possa respirar novos ares, para que vocês possam, de repente, a sua menina lá se recupera. E assim ele o fez. Só que nessa ida, quando a mulher dele estava
grávida, ele aguardou o tempo para que o pequeno Marcos nascesse e depois a família se mudou. E na estrada, Lívia, sua esposa, estava numa liteira, que era aquele carro coberto por panos e que era carregado por escravos. E na estrada eis que alguém lança uma pedra e essa pedra fere de leve o rosto de Lívia, mulher do senador. Imediatamente a caravana para e os soldados ali procuram e encontram um jovem, com aparência de seus 19 anos, Saul, e ali mesmo ele é castigado, ele apanha de uma forma que Lívia diz: basta, senador, não faça mais isso. E esse jovem é preso. Dias depois, o seu pai, André de Giórias, vai pedir a misericórdia do senador para que liberte o seu filho, porque ele era apenas um jovem e era rimo de família quem ajudava o pai na sobrevivência. Mas o senador, orgulhoso, austero, imperativo, não quis aceitar o pedido daquele pai que clamava por misericórdia. Ali foi o primeiro chamado do amor, quando ele teve a oportunidade de perdoar, de aceitar o pedido daquele pai que rogava por seu único filho. Mas o senador naquele momento não aceitou. E aquilo fez com que o pai, o André de Giórias, fosse movido por muito ódio e prometeu vingança. Dias depois, o senador caiu em si e disse: eu também sou pai. Eu vou mandar liberar aquele rapaz. Porém, o rapaz já tinha fugido. Mas na alma de André, a vingança tinha que ser feita. Então ele arquitetou, junto com uma das servas não fiéis da casa do senador, ele arquitetou o plano de raptar o filho de Públio Lentulus. E assim se fez. Desse momento, desse ato em que ele negou a soltura, a liberdade de Saul, a vida desse senador mudou completamente. Um simples perdão poderia ter transformado, poderia ter tido outra história. Mas aí o rapto do pequeno Marcos mudou a vida. Dor, sofrimento, tristeza. E procuraram por todos os cantos. O Marcos foi criado por André de Giórias como escravo. E aí a história segue. Então esse foi o primeiro fato da vida do senador, onde ele poderia ter agido com misericórdia, e foi um chamamento do amor. Quando nós perdoamos, nós estamos aquecendo ao amor. Quando nós fazemos bons atos de caridade, nós estamos atendendo ao chamado do amor. Mas aí a vida segue. Então Lívia, o tempo vai passando, não encontra o filho e Lívia continua ali com a sua Flávia doentinha. E aí uma certa feita ela já estava conhecendo, ela tinha uma serva chamada Ana que já estava ouvindo, já era seguidora do Cristo, de Jesus. E Ana passava as maravilhas que esse Jesus, esse Nazareno fazia, esse profeta como era chamado, das curas, das pregações. E Lívia, como alma boa e sensível que era, já estava encantada com esse Jesus, até que certo dia ela pede ao senador: querido, diante da dor e do sofrimento que nós estamos passando por conta da nossa filha, vai até esse profeta e pede por nossa filha. Reconsidera um pouco a posição que a vida te colocou de homem importante, de senador romano, mas vai até ele. E o senador, diante do pedido da esposa e da situação da filha, parou e disse: eu vou. Mas eu não vou assim diretamente para procurar esse profeta. Eu vou assim sair ao acaso, como se estivesse passeando, visitando o lago de Genezaré. E assim ele fez, saiu no início da tarde, e aí a uns 300 metros ele já era observado pelos pescadores, por pessoas simples que passavam por ali, a pensar: para onde vai esse senador? Uma hora se passou, e ele vinha nas suas cogitações: será que eu vou encontrar esse Jesus? Onde estará esse Nazareno agora? O que estará fazendo?
Em que idioma eu deverei falar com ele? Sim, porque ele deve ser um homem ignorante, um homem simples. O que é que nós vamos conversar? E ele estava ali naqueles pensamentos. E a tarde foi caindo e o céu se fazia de um azul encantador. O senador se deixa sentar ali num banco natural de pedras, rodeado de flores, e começa a observar a natureza. Enquanto ele faz isso, ele se desarma daqueles pensamentos e observando a beleza extraordinária daquela natureza. E ele se deixa envolver por uma energia magnífica que nem ele compreendia. Estando ali até um certo momento, de repente, perdido naquela contemplação, ele ouve passos de alguém que certamente estaria procurando aquela localidade. E quando ele olha para o lado, ele não teve dúvida, era uma figura ímpar e extraordinária. Era Jesus. E o senador olha para ele com aquela comoção, e ele que dificilmente chorava, naquele momento as suas lágrimas começaram a rolar. E uma força poderosa, como se fosse um imã, faz com que o senador caia de joelhos na relva iluminada pelo luar. Do lago de Genezaré, do mar como eles chamavam, vinha aquele perfume que invadia a alma. E ele ali olhando para Jesus. Então, Jesus diz: que queres de mim, senador? Antes desse slide, ele vai dizer: que queres, por que me procuras, senador? E o senador parado, sem poder dizer nada, só movido por aquela emoção. E Jesus disse: seria muito bom que você me procurasse durante o dia, às claras, e no meio das pessoas, para que você pudesse aprender de uma só vez as lições da fé e da humildade. Mas eu não posso mudar as leis, e por isso venho até você. E nesse momento Jesus coloca a destra na fronte do senador, que copiosamente chorava e ali estava de joelhos diante daquela figura ímpar, aquela figura magnífica, aquele homem diferente. O senador narra que era um homem alto, dos cabelos claros, castanhos, com os olhos que irradiavam amor, que irradiavam uma compaixão enorme, que um sorriso belo que contagiava, com uma voz que parecia tocar na alma. E aí Jesus chega para o senador e diz: não venha buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos e o sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Veja que Jesus diz: o homem superficial e orgulhoso, que somente os séculos podem levar a Deus. E aí a gente pode trazer isso para nós. Ele falava naquele momento a Públio Lentulus, o senador romano, uma autoridade máxima naquela localidade. Mas ele diz: esse homem orgulhoso e superficial. E quando nós somos orgulhosos, nós somos superficiais, nós somos materialistas, somente os séculos, que vai lapidar a partir das nossas encarnações, dos nossos sofrimentos, das nossas experiências, é que vão lapidar as nossas almas para que a gente chegue até Deus. E ele continua: venham, eu não estou enxergando bem pequenininho esse slide, venham atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Não é o teu sentimento que salva a tua filha, leprosa e desvalida pela ciência do mundo, e sim a fé e o amor de uma mulher, porque a fé é divina. Então Jesus diz claramente: eu não venho por você, homem orgulhoso, superficial, eu venho por conta da fé e do coração da tua esposa, de uma mulher de fé. E o senador continua ali a olhar para ele. E Jesus diz: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela senda dos erros clamorosos, contas hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Então Jesus não fala ao senador, Jesus fala ao espírito que animava o corpo do senador, que já tinha tido tantas vivências. E ele diz: depois de longos anos de desvio do bom caminho,
Aí ele diz: contas hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Era aquele encontro com Jesus, aquele momento que seria o ponto de referência para que o senador pudesse moldar a sua história. E ele diz: está porém no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns séculos. Imagine nós nos encontrarmos com Jesus e ele dizer: olha, está no teu querer, depois de tantos séculos e tantas experiências reencarnatórias de erros, de falhas, venho hoje te convidar, está no teu querer, mudares agora, seguir-me agora ou daqui a alguns séculos. Porque a lei é livre, o livre-arbítrio é de cada um de nós. Então Jesus não impôs, Jesus sugeriu, está no teu querer. Então, se nós nos encontrássemos com Jesus e ele dissesse: olha, a partir de hoje está no teu querer, mudar a tua vida, mudar o teu rumo, ou daqui a alguns séculos, alguns milênios, porque a pressa deve ser nossa, Deus vai nos aguardando. E aí ele diz: pastor de almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios eu venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e da sua justiça. Então, pastor das almas humanas, e desde a formação do planeta, Jesus, que regencia tudo, está a buscar essas almas para o regaço de Deus. E ele vai dizer: todos os poderes, nesse momento, enquanto Jesus falava, Públio Lentulus olhava, mesmo comovido ali, ele olhava para aquele homem que tinha um poder diferente, e ele dizia: será que ele, enquanto ele pensava, que tipo de magia, será que ele tem mesmo essa magia, esse poder sobre as almas? E ele também pensava na sua autoridade, no seu poder humano, e pensava nas glórias e honras e nas águas poderosas da sua Roma. E Jesus leu no seu pensamento, e Jesus disse: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Um dia deixarão de existir as suas águas poderosas sob um punhado de cinzas miseráveis. Jesus falava ali do futuro, de quando o Vesúvio, o vulcão Vesúvio, iria entrar em erupção e destruir completamente Pompeia, que estava ali em Roma. Todos os poderes de Roma, as águias poderosas, que era o símbolo, de Roma, as águias que representavam o poder, tudo isso, todo esse poderio humano iria acabar num punhado de cinzas. E Públio Lentulus ali a observar. Então, nesse instante, ele percebe que Jesus começa, fecha os olhos, olha para o céu, e do seu rosto, dos seus olhos rolavam lágrimas. E ele percebe que Jesus estava orando. E naquele torpor que o senador teve, ele parou ali sem poder dizer nada, sem coadunar com as ideias, só observando aquela figura magnífica. E quando ele se dá conta, Jesus já não estava e já era mais ou menos 9 horas da noite. Então Públio levanta e sai e começa a imaginar: como eu fui fraco, como eu me humilhei para aquele homem. Por que eu fiz isso? Será que eu teria que mudar o rumo da minha vida e ser um seguidor dele? E nesse pensamento ele chega até em casa. E quando ele chega, que abre a porta do quarto da filha, ele vê a cena magnífica da filha quase recuperada, já convalescendo, nos braços da mãe, sorrindo, com um brilho no olhar. E aí Lívia diz: querido, desde o momento em que você saiu, nós nos ajoelhamos em prece a rogar a Jesus por nossa filha. E a nossa filha diz que sentiu que uma mão tocava a sua destra e uma energia diferente reanimou-a. Olhe como ela está bem. Foi esse Jesus. Ele deve ser um enviado de Júpiter. E Ana, que já conhecia, disse: não, Senhora, ele é o enviado de Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. E foi ele quem fez essa graça. E Públio, olhando a animação daquelas duas, e quis dar um basta naquilo, e disse: não vejo nada demais, porque nós já empreendemos todos os esforços e recursos para que a nossa filha fique bem. É natural que ela agora esteja bem. Ele não reconheceu
que Jesus curou a pequena Flávia. Então ele teve a oportunidade, o chamamento do amor, aquele encontro com Jesus no lago de Genezaré, quando Jesus disse: por que me procuras, senador? Era a oportunidade da sua vida. Mas, e não sendo assim, ele vai deixar para os próximos séculos. Então é pelo amor ou pela dor que nós chegamos. Temos o chamamento do amor todos os dias, minha gente. No momento em que nós precisamos ofertar o perdão, é o chamamento do amor. Quando vemos um irmão sofrendo, quando vemos um irmão precisando de algo, é o chamamento do amor. Quando vemos alguém caído, alguém isolado, alguém que esteja solitário, alguém que perdeu um ente querido, e que nós vamos ofertar um sorriso, um ombro amigo, uma palavra, um aperto de mão, um abraço, é o chamamento do amor. Porque, na verdade, quando as situações aparecem para que a gente possa mover as nossas forças e se mobilizar para ajudar, nós não estamos dando, não. Nós estamos recebendo a oportunidade de auxiliar, a oportunidade de nos doarmos. Então, pelo amor a gente chega até Deus. Mas também quando esse amor não é compreendido, quando nós não entendemos esse chamado, aí a gente chega pela dor. Então foi o que aconteceu com o senador. Passou-se o tempo, sua filha recuperada, e depois de muitas lutas e glórias, houve os festejos que eram realizados nos circos romanos, nas arenas. Eram festejos imensos e para a população, o povo que ficava ali naquelas arquibancadas. E geralmente nessas festas, em homenagens aos deuses dele, em homenagem aos senadores, que era o que acontecia naquele momento, além dos festejos, das comidas, das danças, tinha também os espetáculos de horror. Eles pegavam os cristãos, aqueles que já seguiam Jesus, que se escondiam nas catacumbas, que se escondiam nos lugares, para poder ouvir o que Jesus falava através dos seus seguidores, não Jesus diretamente, mas os seus seguidores que transmitiam a mensagem de Jesus. Eles ali se escondiam, e quando eles eram pegos, o que é que acontecia? Eles eram presos, e nos festejos eles eram jogados lá na arena para serem comidos pelos leões. Aí, não satisfeito com esse tipo de morte, eles começaram a arquitetar: não, agora já está chato, eles serem comidos pelos leões, nós agora vamos amarrar os impostos, molhar os seus corpos com óleo e até a fogo. E era um espetáculo dantesco, onde a população aplaudia, sorria e achava bonito esses cristãos serem queimados, dilapidados, decapitados, de toda a espécie. Então, naqueles dias, Ana já tinha convencido a sua senhora Lívia a ouvir as palavras desses seguidores do Cristo. E num desses dias, Ana vai com a sua senhora Lívia para ouvir uma dessas pregações. E nessa noite, todos foram presos. E nesse meio estava a mulher do senador. Então todos estavam ali amontoados numa cela, para que no dia seguinte fossem mortos na arena. Então, num gesto nobilíssimo de total desprendimento, Lívia troca de vestes com a sua serva e diz: vamos trocar de roupa. Deu os anéis, deu as suas joias, os seus trajes, que indicavam a mulher de alta classe, e disse: tu vais ser liberada e eu vou morrer no teu lugar. Então, nesse dia de festa, onde seria homenageado o senador, estavam todos ali, inclusive Públio Lentulus, que já tinha procurado por Lívia em casa e não tinha encontrado, nem ela, nem Ana. Então ele assiste àquela festa, aquele espetáculo dantesco, onde Ana já tinha sido liberada. Quando o soldado romano viu aquelas vestes e as joias, disse: sai daqui, mulher, não queremos problemas. E Lívia estava ali com os trajes de uma mulher comum, de uma mulher do povo, de uma mulher simples. Então o senador assiste à cena dos leões devorando aqueles corpos, dentre eles a sua esposa. E naquele momento ele já não estava se sentindo bem. Ele estava com
uma certa agonia, uma certa angústia em sua alma. Então, terminado aquele espetáculo, ele vai para casa e procura por sua mulher e não encontra. E um tempo depois chega Ana, com os trajes da sua esposa, e lhe conta tudo o que aconteceu. O senador quase enlouquece, cai de joelhos e pega uma cruz onde Ana costumava orar e se ajoelha procurando saber o porquê daquilo e sai enlouquecido para a rua. E numa das esquinas ele encontra um grupo de jovens, de homens, com um cordão na mão para negociar. E o senador reconhece, porque a única coisa que Lívia não tirou do corpo foi um cordão que tinha a esfinge em alto relevo do senador, que ele havia lhe presenteado. E aí ele de fato tem a prova de que Lívia tinha sido devorada naquele espetáculo dantesco. Então ele compra daqueles homens o cordão de volta e vai para casa, para curtir os seus dias de dor, de tristeza e sofrimento. E é nessa dor, nessa tristeza, nesse sofrimento, nessa angústia, nesse desolar, que Públio Lentulus vai chegar até Jesus. Ana passa ali a ser agora o seu conforto. Ana passa a ser ali a sua orientação. Então, quando o amor nos chama e a gente não atende, infelizmente a dor nos convida de uma outra forma. Quantos somos de nós que mudamos de postura, que mudamos a nossa forma de pensar, de sentir e agir depois de uma enfermidade grave? Quantas pessoas que lutam contra o câncer e que vencem esse câncer mudam a sua rota de vida? Quantos que estão nos leitos de morte, já definhando e têm uma segunda oportunidade? Quantos que estão ali e dizem, meu Deus, se eu pudesse ter uma nova chance, eu faria tudo diferente. Eu seria o melhor pai, um esposo mais presente, eu seria uma melhor pessoa, eu frequentaria mais a minha religião, eu seria mais amiga, eu trabalharia menos, eu passaria mais tempo com os meus, eu seria mais generoso. Quantos têm essa reflexão quando estão prestes a morrer ou quando estão muito doentes? Então essa dor, esse sofrimento, ou a nossa dor, nossa enfermidade, ou de um ente querido, de um filho, uma partida, que faz com que a gente deixe de se importar com mesquinharias, deixe de se importar com coisas que nós dávamos valor, materialismo, questões que não levam a nada. Então a dor, ela existe, infelizmente, como essa ferramenta. Então Públio Lentulus segue, e aí ele vai para Roma. Lá ele vai muito tempo depois com a sua filha, com seu genro, e Ana está presente. Só que antes disso, ele passa por uma grande provação, mais um momento de dor. Ele é preso por André de Geórgias, que nessa época já tinha conseguido ser um homem rico, um homem de poder, e ele é preso. E André ali chama um rapaz. Ele diz, está vendo, senador, eu jurei vingança e agora é o nosso momento. E ele chama um rapaz, um dos escravos, seus escravos, para que fure os olhos do senador. E quando o rapaz se aproxima do senador, ele olha para aquele rapaz e vê aquele porte diferente, como se fosse um porte romano, não parecia um escravo comum. E ele olha nos olhos daquele rapaz, que tinha mais ou menos a idade do seu filho. E o rapaz treme, porque não queria cometer aquele ato de perfurar os olhos daquele homem. Então, André de Geórgias ordena, faça o que tem de ser feito. E o rapaz fura os olhos e tira a luz dos olhos do senador. Então ali com aquela dor, quando André de Geórgias diz, você sabe quem é esse rapaz? Intimamente, Públio Lentulus já compreendia que aquele era o seu filho que havia sido raptado. Imagine que dor. E André ia dizer, sabe quem é aquele rapaz? Quando ele ia dizer, é o seu filho, as tropas romanas invadiram e pegaram André. E aí o senador foi liberto. Então, quando ele é liberto, já cego, depois de um bom tempo, ele se recolhe em Pompeia, com sua nora, filho e Ana, e é em um desses dias que esse vulcão Vesúvio entra em erupção
e todos morrem ali petrificados. No momento em que o espírito do senador se desprende, ele é recebido por Lívia. Ele já não estava cego mais, porque o espírito não é cego, e ele é recebido pela sua Lívia. Então, foi a forma em que o senador encontrou para chegar até Jesus. Foi a forma que a vida lhe deu. Mas antes dele morrer, o senador já dizia: ah, se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez eu houvesse alijado, afastado mais da metade das provações amargas que a terra me reservava. Só depois de passar por tudo que passou, ele diz: ah, se eu tivesse seguido Jesus, as suas orientações, se eu tivesse ouvido o seu chamado. E ele diz: tenho certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e todos os tristes. É uma pena que muitas vezes, como ele diz, se nós seguíssemos a Jesus, as orientações dos Espíritos, as orientações do Evangelho, de quantas amarguras nós nos livraríamos, de quantas dificuldades e problemas, porque está lá no livro dos Espíritos. O homem só é infeliz porque se afasta das leis de Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo que vai nos falar sobre isso, e ele vai dizer: interrogue quando fala dos sofrimentos, né, do bem e do mal sofrer, do sofrimento atual. Então ele vai dizer: interroguem friamente as suas consciências, todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturem. Não estou conseguindo ler. Né? Verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. E é isso que o Evangelho nos adverte. É o que Públio Lento falava. Ah, se eu tivesse tratado melhor a minha mulher, ela não teria me deixado e eu estaria hoje aqui em solitário, na velhice. Se eu não tivesse sido tão ruim com os meus filhos, talvez eles não tivessem me abandonado. Ah, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade de emprego, eu não estaria hoje passando tantas dificuldades financeiras. Ah, se eu tivesse sido uma pessoa mais educada, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais humilde, eu estaria com aquela pessoa que eu tanto amei. São essas questões que nós vamos vendo. Ah, se eu tivesse me alimentado direito, como falou o médico. Se eu tivesse tomado a minha medicação, deixado a bebida e os açúcares, eu não estaria hoje diabético, cego e amputado. Eu vou logo lá no final, né? Então, é esse tipo de coisas que a gente deve pensar. É esse chamado do amor que nós devemos atender. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio, como disse Jesus a Públio Lento: está no teu querer seguir agora ou aguardar os séculos. A escolha entre um caminho e outro é do próprio indivíduo. A vida oferece a possibilidade de aprendizado suave e feliz através do amor, mas a resistência a esse caminho do amor é que nos faz ir pela dor e as provações. Então é que a gente possa refletir sobre isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vai nos dizer, não está entrando aqui, ó, engraçado. Está indo, tá pulando. Essa tela aqui está indo para outra. Deixa eu fazer o seguinte, você não usa nota, né? E aqui rapidinho. Aí no próximo eu já vou usar o meu, viu? Porque já Não, tá não, é tudo porque certo. ele tá para nota, que muito palestrante usa nota, né? Poxa, Aí, eu tenho que estar no meu mesmo, viu? é rapidinho aqui, rapidinho. Problemas técnicos, minha gente, mas isso acontece porque é ao vivo e em cores. Vamos lá, agora ver se vai. Não é esse. Não é esse não. Não é esse não.
Aí vou ter que passar tudo de novo, né? Não vai não, adianta. Pulou. Então, Joana de Ângeles vai nos dizer que o amor é um caminho, mas também a dor faz nos chegar lá. E ela diz, o amor é apresentado como a força transformadora e o caminho mais sublime desejável para a elevação espiritual e a felicidade. Praticar o amor, a caridade e buscar a autoiluminação de forma proativa, ou seja, no esforço, evita sofrimentos e desnecessários. Então, é difícil esse amor, amar como Jesus amou para nós ainda assim. Mas nós podemos ter atitudes de amor, porque quando a gente sorri para alguém, isso é amor. Quando a gente dá uma boa palavra, é amor. Quando a gente faz uma companhia, quem está hospitalizado, uma visita, isso é amor. Então depende de nós esse esforço. Mas ela diz que a dor é uma ferramenta de aprendizado, né? O amor é o caminho ideal, mas se não seguimos, vem a dor como ferramenta de aprendizado. E ela diz, quando o indivíduo se afasta das leis divinas e não aproveita as oportunidades de crescimento pelo amor, a dor e o sofrimento atuam como um mecanismo de alerta e de reajuste. A dor é vista como uma bênção, no sentido de ser um meio pedagógico, um impositivo de limites e restrições que nos força a refletir, corrigindo as rotas e evoluir. Então a gente pode mudar a rota. O GPS, quando a gente vai viajar, a gente coloca, né, lá no GPS. Então ele nos dá uma rota e a gente desvia, diz, não, ele está dando essa rota, mas eu vou por outro caminho, e às vezes a gente acaba indo para um lugar errado. Então a gente fez um desvio da rota. Mas essa rota a gente pode refazer o tempo todo. Porque nós temos livre-arbítrio, mas nós temos inteligência e nós temos vontade. Nós temos as orientações do Evangelho, nós temos os recursos que a doutrina espírita, os espíritos nos orientam. Então nós podemos mudar a nossa rota. Porque estamos aqui hoje, não sabemos até quando. Os encarnados de hoje seremos os desencarnados de amanhã. E como chegaremos lá? Oportunidade nós já estamos tendo. Então, Joana vai nos dizer que a dor não é um castigo, é uma consequência. Às vezes a gente diz, meu Deus, o que foi que eu fiz a Deus? Deus me castigou. Por que foi que eu fiz a Deus? O que estamos ora passando é simplesmente as consequências das nossas escolhas. É aquela frase que todo palestrante diz, né? Somos a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, Jesus vai nos dizer lá no Evangelho, eu sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo dos infernos. É o próprio Cristo, esse é o capítulo, o advento do Espírito de verdade. Lá no Evangelho, o próprio Jesus ditou esse texto. Eu sinto-me compadecido pelas vossas misérias, que vendo o céu caem no abismo dos infernos. Por quê? Porque nós escolhemos essa rota, mas nós podemos modificar. E aí, Khalil Gibran, que é um escritor, um filósofo, um pintor magnífico, ele vai nos dizer, falar sobre essa dor, que a dor é libertação. Por quê? Porque a dor quebra a concha que nos limita, permitindo que nossa compreensão se expanda. Né? Às vezes a gente está ali, por exemplo, vou voltar à questão da saúde, que é o mais simples. Ela nos limita, né? A dor ela quebra a concha que nos limita. Então nós vivemos limitados naquela concha. Eu gosto de comer, eu como o que eu quero. E por que eu vou mudar? Eu gosto de tomar minha cerveja, eu vou beber. Eu gosto de fumar, eu gosto de usar minhas drogas, eu vou continuar. Mas aí vem a dor e ela quebra essa concha e você vai expandir a sua compreensão, a paz, aí você muda a rota. E não é bem esse caminho. Não é isso que eu devo fazer. Aquilo estava me fazendo mal. E Khalil Gibran vai dizer também que a dor é cura e crescimento, porque é o remédio amargo que o médico em nós prescreve para a nossa cura.
O médico em nós, porque só nós temos a capacidade de nos transformarmos, porque ninguém muda ninguém. O médico em nós é que pode nos mudar. O médico que há em mim, as decisões que eu devo tomar. Então nisso a dor é cura e crescimento, porque quando eu aprendo com a dor e eu modifico, eu cresço. Mas se eu tenho a dor e eu nada aprendo com ela, eu não cresço, eu não modifico, eu vou continuar na dor. E a dor é aceitação. Devemos aceitar os invernos da dor com a serenidade, assim como aceitamos as estações nos campos, né? Nós temos 4 estações, e as estações da nossa vida, né? A primavera, como estamos ali como Madalena, como a juventude, quando está tudo bem. Aí vem o outono, né? O outono que já vai ficando mais sombrio, é a nossa maturidade, quando nós já vamos chegando a uma certa idade. E vem o inverno, nos momentos de sofrimento, de solidão, e aí vem as aceitações das coisas que nós fazemos. E aí vem essa dor como fonte de alegria. Por quê? Porque só tem a satisfação e a alegria de saber e valorizar a saúde quem passou por uma enfermidade. Então, somente a alegria profunda só é possível para quem conhece a tristeza. Nesse caso, nesse sentido, Gibran vai dizer que é uma fonte de alegria. Então, só sente a alegria de estar livre, poder caminhar, poder sair, poder pular, quem passou dias numa cadeira de roda, quem passou meses numa cama de hospital, quem passou anos no presídio, vai ter a alegria da libertação. Então, nesse sentido, a dor é uma fonte de alegria. E ele vai dizer também que é uma fonte de transformação. A dor, ao esculpir a alma, a lapidar a alma, né, prepara-se para conter algo maior. Depois que eu resolvo que a dor vai me lapidando, eu vou mudando a minha rota, mudando a minha forma de pensar e agir. E a gente diz, fulano está tão diferente. Depois que ele passou por essa enfermidade ou por essa situação, está mais humano, está mais humilde, está mais alegre, está mais compreensivo. Normalmente as pessoas vão buscar as religiões quando a gente está com um problema. Seja vai mais para a igreja, vai mais para o centro, porque acha que o passe vai curar, vai resolver a vida, vai resolver as coisas. Acha que a dor que indo ao centro vai melhorar. É um caminho, tem os recursos, mas o que nos faz melhorar mesmo são as nossas ações, a nossa mudança íntima. E Carl Jung vai nos dizer o seguinte, que não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão tudo, chegando ao limite do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado porque imagina figuras de luzes, mas sim por tornar consciente a escuridão. Essa escuridão que às vezes habita em nós. Essa mente fechada, essa intransigência, essa forma de termos de agir, de não sermos abertos para as coisas, para a compreensão, as coisas espirituais. Porque eu aprendi assim, é assim. Quem morre não volta. Quem morreu, acabou. Ainda ontem nós conversávamos com um espírito que enlouquecido, que queria sair de onde estava para ir para a rua para cheirar o pozinho dele. E estava naquela crise de abstinência, enlouquecido e se debatendo. E aí a gente dizia, mas meu irmão, o que é que você acha que acontece quando a gente morre? Para até chegar ao ponto de dizer, olha, você deve ter morrido de overdose ou alguma coisa, e o seu corpo morreu, mas você agora é um espírito. Até chegar esse momento, morreu, acabou. E muitos de nós cultivamos isso na nossa mente. Então aí a gente não se ilumina para aprender as coisas do espírito, para aprender as coisas que valem a pena, as coisas que são eternas, o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, meus irmãos, esse chamado do amor é imprescindível e se faz em todos os nossos dias, em toda a nossa vida. Cada um de nós é chamado, tem esse chamado do amor. Quando um pai nos convida a levá-lo ao médico, quando alguém nos liga, olha, eu não estou bem, você poderia vir aqui. Eu vou depois que eu vou ao cabeleireiro, vou fazer a unha, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer minha caminhada, vou à academia, depois eu vou. E muitas vezes, quando a pessoa resolve ir, já sabe a notícia, se matou.
E aí você diz, poxa vida, eu poderia ir lá para conversar, dar uma assistência, uma palavra amiga, fazer algo, né? Porque a tristeza anda campeando o mundo. As pessoas, nós estamos adoecendo, somos muito frágeis, não sabemos controlar as nossas emoções. E nós espíritas estudamos, né? Nós lemos, nós falamos, mas o praticar é difícil. Eu não sei se vocês estão percebendo aí de longe que eu estou com um molho diferente. Isso aqui foram vasos que foram extravasados, né? Romperam, já é a terceira vez, por conta de emoções não controladas, né? De contrariedade, de tristeza que eu deixei me envolver. E eu dizia a mim mesma, nesse momento de dor, eu dizia, eu não posso ficar assim. Esse período, isso não vai durar a vida toda. Eu não posso ficar assim, eu tenho que pensar em mim. Eu, por mais que eu dissesse, por mais que eu tentasse, mas aí os nervos, cada pensamento nosso, nós sabemos que incide diretamente numa célula do nosso corpo, nas células do nosso corpo. Se pensamentos bons, as células elas vão se reproduzir, se iluminar, o cérebro vai liberar substâncias que vão ajudar na mitose, na meiose, nas divisões celulares, para que elas possam seguir com equilíbrio. Mas se os nossos pensamentos são negativos, pessimistas, enfermiços, de ódio, de rancor, de ressentimento, a mente, que é a alma, pensa, mas vai lançar isso para o cérebro. E o cérebro lança onde? Substâncias, dessa vez agora negativas, ruins, hormônios doentios nas células. E aí nós adoecemos. Aí vem as gastrites, vem os cânceres, vem os tumores, vem as angústias. O sistema neurovegetativo abala completamente, aí vem diarreia, dor no estômago, e aí um vasozinho que rompe. Porque mesmo estudando, meus irmãos, mesmo falando, ainda não somos capazes de praticar. Isso é um exemplo do Evangelho. É tão bonito chegar no púlpito, falar de Jesus, falar do Evangelho, mas quem primeiro deve ouvir somos nós. Quem primeiro deve exercitar somos nós, para sermos exemplo não só na palavra, mas sobretudo e principalmente nas atitudes. Mas nós não temos o controle de tudo. A gente não tem controle nem do próximo minuto, não temos controle sobre a nossa vida. Existem coisas que a gente pode controlar, mas existem coisas que não estão sob o nosso controle. Imagina que é nem a sua mente você poder controlar a ponto de fazer certas coisas. Então, meu irmão, meus irmãos, a gente tem que pensar, e Jesus diz assim, que os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim. Isso é tão confortador, é tão consolador. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, é mais um chamado do amor. Do jeito que Jesus convidou Públio Lentulus lá no lago de Genezaré, naquela tarde, ele nos convida, esse convite é extensivo a todos nós ainda hoje, no ano 2026, em 2030, e quanto for, sempre. Está no teu querer mudar a tua rota agora, o teu caminho agora, as tuas atitudes agora, tua forma de ver o mundo agora, ou daqui a alguns séculos. Quando Jesus fala isso, claramente ele está falando sobre a reencarnação, porque através das reencarnações nós vamos passando pelos séculos. Então, vinde a mim todos os que nós que estamos cansados, fragilizados, ansiosos, depressivos. Nunca se houve tanta enfermidade na humanidade como agora. Enfermidade da alma, do desequilíbrio, da fragilidade. Nós andamos inflamados. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos melindra. Tem uma amizade maravilhosa, mas qualquer coisa vira a cara, deixa de falar, bloqueia, cancela. Nós andamos dessa forma. E aí, minha gente, o que a gente pode desejar diante das orientações do Cristo
é quando ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Que a gente procure nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de dúvida, de desespero, buscar a esse Jesus que nos chama: vinde a mim. Mas nos momentos de alegria, de satisfação, de felicidade, que a gente busque a Jesus também para agradecê-lo. Que a gente seja capaz de colocar em prática, de nos esforçarmos, o mínimo que seja, dando um sorriso, visitando alguém. Um abraço às vezes cura, um abraço às vezes cura, às vezes alivia e fortalece. Uma palavra sincera. Para que tanto orgulho, para que tanta vaidade, para que tanta besteira, se a finalidade de todos nós, dos corpos, é se decompor na terra, e a finalidade de nós, seres eternos, é partirmos daqui e deixar tudo o que temos e levar tudo o que somos. Muita paz a todos. Então, como nos foi dito por Aparecida, diariamente nós temos a oportunidade de aprender o chamado do mundo, né? E temos os corações abertos para isso. Aqui está configurado para quem usa a nota, que a maioria dos palestrantes usa a nota. Se não usa a nota, ele cara aqui. Se eu tivesse lembrado disso, Aí eu li para terminar, eu convido a Aparecida. você diz logo, se usa a nota, Depois da e a prece, nota aqui aparece faça aqui. uma, quem quiser tomar parte, faça um aqui do lado direito. Uma boa noite a todos e muito obrigada. A prece final vai ser feita por você. Fechemos os nossos olhos e procuremos nos sentar de uma forma confortável, que possamos ouvir a batida do nosso coração. Respiremos profundamente. E essa respiração é o Deus em nós. Esse coração que pulsa no nosso corpo, levando sangue para as artérias, para as veias, é Deus em nós. Amado Jesus, queremos agradecer por mais uma noite de estudos e sabemos que estás aqui porque nos dissestes: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Obrigada, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada pelos chamados que nos concede todos os dias, que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos para ouvir e atitudes para agir. Abençoai, Senhor, todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Abençoai os nossos irmãos que estão sofrendo com as guerras, com a miséria, com a fome, com o abandono, com a violência, com o desespero. Abençoai, Senhor, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que estão enfrentando as batalhas contra o câncer em busca da vida. Abençoai e fortalecei aqueles que estão tentando tirar a vida, que não estão suportando suas provações, suas dores, seus sofrimentos. Ah, Jesus, envolve as nossas almas com o teu amor, com as energias benfeitoras. Nos assiste, nos ampare, nos conduz hoje e por todo sempre. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.